Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barra de Espaços. O meu nome é Jacinto Villa-Lobos Sá, sou finalista do 5º ano de Arquitetura. E comigo tenho aqui os meus estimados colegas e amigos da faculdade, o Francisco Ornelas. Boa noite à gente. E também o Duarte Rosa. Boa noite, Jacinto. Estás bom, Ornelas? Bem, obrigado. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os vencedores do Prémio Pritzker de 2021, os Lacaton Vassal, e iremos também discutir um pouco o contexto do prémio no panorama da arquitetura da atualidade. Os Lacaton Vassal são uma dupla de arquitetura francesa com estúdio em Paris, fundada em 1987, e parte da sua experiência profissional vem de uma espécie de estágio em África, onde eles aprenderam o valor de trabalhar com poucos recursos. E esta questão de trabalhar com poucos recursos é um tema recorrente em toda a sua obra, na medida em que eles utilizam certos dispositivos, como já iremos ver, para realizar obras de uma imensa qualidade estética e arquitetónica, com muitos poucos recursos e com meios bastante limitados. A sua obra é por isso bastante diversa e vai desde a museologia à educação, mas o âmbito onde eles foram mais reconhecidos é o âmbito da habitação. Pronto, eu queria só enquadrar um pouco todas estas questões do trabalhar com pouco com um conceito que eles utilizam muito, que é a transformação e a reflexão sobre o existente. Eles têm uma obra que eu achei muito curiosa, que é uma galeria de arte em Dunkerque, construída em 2013, que é uma obra que utiliza um antigo armazém naval, se não me engano, e um dos princípios do concurso era colocar um programa de exposição dentro dessa estrutura, que é uma estrutura que tem 3 ou 4 pisos e tem todo um ambiente vazado lá dentro. E eles no concurso disseram: não senhor, nós não vamos colocar o programa dentro do edifício, nós aquilo que vamos fazer é construir um edifício parecido ao lado, para poder aproveitar as qualidades espaciais desse edifício pré-existente e, nesse sentido, duplicar. Portanto, estamos aqui a falar numa lógica de economia de duplicação, onde eles colocam todo esse programa no edifício ao lado. Eu queria perguntar tanto ao Duarte como ao Francisco de saber se esta questão da economia e esta reflexão sobre o existente deixa algumas pistas sobre como é que nós podemos intervir num mundo onde a ecologia e onde a reutilização e obviamente a economia de espaço é cada vez um assunto de maior importância. Eles fizeram esta duplicação, não é? Com uma intenção de captar. Eu vou ser sincero, também não conheço aqui muito bem este projeto em concreto, mas penso que se ganharam essa espacialidade do antigo armazém e colocaram o grosso do programa no edifício novo, não é? Fizeram aqui uma conjugação curiosa, porque de facto permite que possa haver um usufruto alargado desse grande espaço que até então estava ou tinha perdido a sua função ou o que quer que seja. Mas sim, de facto esta é uma realidade que existe nas nossas cidades e um dos grandes temas que enfrentamos nos nossos dias, zonas industriais abandonadas ou zonas em Lisboa nós ainda temos algumas ligadas aos... Temos uma grande dificuldade em conquistar para a cidade ou devolver à cidade as frentes ribeirinhas. Em Lisboa é uma das questões mais recorrentes, sim, exatamente. Temos por ali acima toda a zona
do antigo Porto de Alcântara ainda não é propriamente, ainda não foi propriamente consolidada. Toda a zona de Santa Apolónia para dentro, e temos estas grandes intervenções nos últimos anos que têm vindo, umas mais, outras menos, a propor este reaproveitamento, não é? Mas isto já seria outro assunto, não é? O que sobre os Lacaton e Vassal, penso que esse estágio, como tu lhe chamas, em África, provavelmente terá sido o inspirador para esta gestão de recursos que eles fazem como bandeira da sua obra em geral. E pronto, é uma estratégia que penso que cada vez será mais recorrente, e ainda por cima um ateliê sediado em França e que tem uma obra já bastante vasta, vence o Pritzker este ano, e eu julgo que precisamente por essas questões de dignificar ou de dar uma nova dignidade a espaços que à partida não, por escassez de orçamento ou por condições várias, não estariam tão qualificados. Não seria tão fácil serem qualificados, não é? Isso é interessante estares a dizer isso, porque eu tinha lido um artigo que referia justamente a mudança de paradigma no Pritzker, na medida em que nós estamos habituados a que os Pritzkers construam obra nova. Mas estes aqui estão, para além de construir uma obra nova, estão a intervir no existente. Tu achas que isso pode indicar, de certa forma, algum caminho para uma futura valorização da arquitetura enquanto uma prática mais alargada do que propriamente a construção de obra nova? Nós já tivemos uma mudança de paradigma importante no Pritzker, quando começaram a ser distinguidos grupos de arquitetos e não arquitetos de nome individual, ou quando isso começou a ser uma prática mais recorrente, nomeadamente porque a profissão mudou e entretanto o nome ou o autor singular deixa de fazer sentido, porque as pessoas também de alguma forma participam, e é bom que essa sua participação, na medida em que também contribuem fortemente para que as soluções sejam concretizadas, tenham o seu nome reconhecido, e penso que é isso que temos assistido, e também a profissão tem mudado nesse sentido, de haver cada vez mais ateliês que são coletivos e grupos de arquitetos. Agora, com isto que dizes, sim, pode indicar que sim, mas também nós temos andado um bocado a fugir à questão. Há uma série de arquitetos que já há vários anos, até alguns que já foram Pritzkers, deixaram totalmente essa questão da obra nova, e agora o que fazem é trabalhar em cidades de periferia. Sim. Mas periferia intensa de zonas habitacionais enormes, periferias de cidades asiáticas. Quando digo periferia, subúrbios, Sim. cidades de dormitório autênticas, vácuos urbanos. E tem sido o grande foco desses ateliês, ou desses arquitetos mesmo, tanto no campo da investigação como no campo da obra propriamente dita. Duarte, qual é a tua opinião sobre os Pritzker deste ano? É assim, o prémio, primeiro gostava de dizer, o prémio Pritzker fascinou-me desde o momento em que eu decidi que ia para a arquitetura, que foi por volta de 2010, 2011, que foi o ano em que o Eduardo Souto Moura recebeu o Pritzker, e sendo português é óbvio que tem impacto, não é? Fiquei mais curioso, e foi até a propósito desse prémio que eu investi mais no tema da arquitetura, que já o sentia, mas de outra maneira, talvez mais informal e desinformada, digamos assim.
Mas eu tenho que reconhecer que foi a partir do Pritzker que eu tomei conhecimento, por exemplo, de nomes como o Phil Thompson, que foi o primeiro, Luís Barragán, Aldo Rossi, Sverre Fehn, Palmeiras da Rocha, que já sabemos que é infame para o Jacinto, mas pronto, foi a propósito desse mediatismo relativo do prémio que enquanto criança ainda comecei a interessar-me e a cultivar-me sobre os arquitetos e obviamente sobre a sua arquitetura. Eu acho que o prémio tem sido importante, por exemplo, para colocar em discussão os arquitetos do Oriente, como o Ang Choo, o Toyo Ito, e vou ser sincero, os vencedores deste ano chegaram como uma surpresa. Eu já conhecia a dupla desde que entrei na faculdade em 2015, que é um acaso, porque pouca gente os conhece. Eu tomei conhecimento deles por causa de um arquiteto que eu conhecia na altura, e confesso que jamais pensaria que a obra deles fosse compatível com o prémio, pelo menos de acordo com o histórico, mas pronto, lá está, nós estamos habituados a que sejam figuras influentes e com uma obra relativamente conhecida, e aqui não é o caso, pelo menos universalmente, e de acordo com as reações que eu tenho observado em relação a esta atribuição. Mas o prémio Pritzker já remonta até aos finais dos anos 70 ou mesmo inícios dos anos 80, e por isso obviamente que se vê um acompanhar desse prémio da transformação da profissão, como falava Ornelas. Por um lado, esta dupla tem a minha admiração, porque a obra deles é certamente despretensiosa e acaba por ser subtil em várias ocasiões, nomeadamente nessa que tu referes, que eu continuo a achar que é um ato contemporâneo, essa mimética do edifício existente, que depois dá lugar a um edifício exatamente igual em termos de formato, mas com uma transparência diferente, e faz ali uma justaposição entre um edifício mais compacto e outro mais transparente. É interessante, e depois é mutante com o passar do dia, etc. E eu se calhar ainda não me mentalizei completamente em relação à natureza que o Pritzker assumiu, porque eu não acharia isto possível, porque pode ser realmente um indício de que estamos a começar a ficar mais despertos para uma vertente da nossa profissão que passa por intervenções cirúrgicas, não é? No fundo é o que isto para mim consiste e constitui, de variadas escalas, e eu acho isso fascinante. Não há necessidade de nos afirmarmos com peças autistas que negligenciam tudo o resto, que tem potencial, não é? Intervenções que impliquem demolir tudo o que havia antes, e este atelier tem como um mote mais ou menos assumido esse princípio que talvez ande a fazer falta, que é o de tanto como possível não demolir. Porque claro, a demolição também é um investimento, e o ato de demolir em virtude de uma intervenção só nossa é pura prepotência. Eu acho que isto não só nós arquitetos e futuros arquitetos tem de ser bastante claro, e mesmo para os estudantes. Por outro lado, eu embora encontre encanto e me revejo na abordagem e discurso da dupla, no momento de encarar o problema, eu penso que o que produzem, muito sinceramente, já é uma hipótese com menos encanto a meu ver. O Pritzker, do ponto de vista arquitetónico, é? Eu penso que sim. Okay. O Pritzker, assim como todos os prémios, assumiu um propósito muito alheio ao inicial, ok? E nós sabemos que os lobbies têm mais peso que os méritos, e há muitos arquitetos que eu acho que vão morrer sem o devido reconhecimento. Arquitetos esses com talvez maior peso na profissão e disciplina do que esta dupla. E se eu quisesse, era bem capaz de distrair à pressão, qualidades na obra dos galardoados, obviamente que a tem, não é? Há qualidade nisto. Eu penso que o pragmatismo, que é evidente e provavelmente intencional, que transparece na imagem desta obra, vem em certa parte do facto de o Vassal ter passado um bom tempo no continente africano. Não sei até que ponto é que é isso especificamente que tem peso naquilo que ele continua a fazer, mas realmente é o espírito com que se faz arquitetura em contextos de extremas desigualdades sociais, ao ponto de haver uma grande parte da população a viver em precariedade, e isso resultou ultimamente numa arquitetura que ganhou algum protagonismo. Claro. Sob a alçada de nomes como o Francis Querré, que eu por acaso gosto muito, e que é um aspecto sem dúvida que é contemporâneo e que se traduz em estruturas quase nuas, que parecem ser corpos com as ossadas e os tendões visíveis, e que realmente casa muito bem com o território africano, porque não se afasta muito do espírito da sua arquitetura vernacular, que também transpira esse pragmatismo. Só que eu acho que é algo que parece não casar muito bem com a reabilitação noutros contextos, porque passa uma falsa ideia de que há, de modo equitativo, uma urgência por usar o mínimo dos mínimos. E quando se calhar recursos renováveis, ok, que permitiam
transformar mais cuidadosamente e com mais elegância uma estrutura à luz da tradição e do espírito do lugar, e não digo isto com um tom conservador, porque da tradição também se inova, como diz o Cisa. E eu vejo de facto difícil achar esta abordagem completamente correta, porque parece ser muito centrada no tema da sustentabilidade, mas num espectro muito focado na questão da materialidade, e que eu não torno completamente por garantido que seja sustentável, ok? Porque já sabemos que isso tem muito que se lhe diga. E na minha opinião, na verdade, o difícil em arquitetura é com pouco fazer muito. E o que eu vejo destes arquitetos, sem querer ser muito depreciativo, é a ideia de que com pouco também fizeram pouco porque acharam que não tinham de fazer muito. Uma abordagem que, na minha opinião, atenção, às vezes parece um pouco simplista, mesmo que seja interessante, e não digo que não seja, aparentemente é-se pobre e não deixa de ter qualidades, não digo que não tenha um mérito, como disse, há certamente coisas que eu aprecio sobretudo no seu discurso. Eu não descarto nenhum arquiteto, mesmo que seja um caso de faz o que eu digo e não o que eu faço. Isso é bastante interessante, essa questão de que tu estavas agora a referir, de que apesar de utilizarem pouco, também fizeram pouco. E eu lembro-me de uma obra que eles utilizaram como referência numa conferência que deram em 2019 na Royal Academy, em Inglaterra, que era uma obra de uma reabilitação de um conjunto de habitações assim um bocadinho vernaculares do século XIX, se não me engano, e tinham-lhes proposto que fizessem a reabilitação. Eles foram ao edifício, foram ao local, e da avaliação da arquitetura e das pré-existências, eles disseram ao cliente que não consideravam que fosse necessário fazer nada porque estava tudo bem. E portanto o projeto eles acabaram por aconselhar o cliente de não fazer nada, não Sim. é? E o projeto acabou por ser não fazer nada, que é uma coisa que não é comum, não é? Os arquitetos tendem a fazer o máximo possível. Portanto, tu achas que isso também revela uma forma até um pouco extrema que eles têm de pensar na arquitetura e da sua forma de estar? Eu percebo o que tu dizes e com certeza não dizes isto com a conotação que eu vou expor, mas eu não creio que os arquitetos façam o máximo possível. Os arquitetos, com o que têm à sua disposição, criam o máximo valor possível, não é? Mas eu não sei até que ponto não entra mesmo numa questão de... Não passa mesmo a assumir-se como um estilo, no caso deles. Não sei, eles... Eu não acho que seja pouco digno o que eles fazem. Acho que tem muita dignidade essa questão de tentar ver o valor das coisas mais mundanas, não é? Um valor que se calhar às vezes os arquitetos com pouco conseguem fazer com que os olhos mais distraídos consigam ser despertos para a beleza das coisas, não é? Mas eu efetivamente acho que às vezes eles se podem perder um bocadinho nessa tentação, não é, de seguir muito à letra o seu discurso. E eu não acho de todo que a obra deles seja má, mas acho ao mesmo tempo que pode ser de tal modo radical essa proposição na abordagem que eles têm como mote mais ou menos assumido, que por vezes resulta de facto em coisas que parece que estão inacabadas. Okay. Mas isto pode ser realmente, é certamente intencional, mas não é por ser intencional que se torna melhor, não é? Eles não foram ao engano, não levaram ninguém ao engano, mas eu não creio que seja necessário nós fazermos sempre isso pelo bem da sustentabilidade, porque há materiais que são renováveis e por isso também entram no diálogo da sustentabilidade e que permitem fazer coisas muito mais sólidas do ponto de vista conceptual e mesmo na imagem da cidade, porque eu acho difícil os projetos deles compatibilizarem-se completamente com as imagens das cidades. Isto acaba por ser um estilo quase anónimo, não é? Porque lá está, eles recusam a pele do edifício quase, acaba por ser só as membranas e eu acho isso interessante. Acho sobretudo que resulta melhor em intervenções de dimensão mais reduzida. Quando são grandes intervenções acho que se perde um pouco, é o que eu acho. Eu queria perguntar ao Ornelas uma coisa que está um pouco relacionada com esta questão da transformação do existente.
e que vem destes, que já estamos a falar um pouco desta questão da intervenção nas grandes periferias e nos vazios urbanos, nas cidades de dormitório, como o Ornelas referiu, que é um projeto que eles fizeram em Bordeaux em 2016, que eu tenho ideia que é aquilo que lhes deu o Pritzker, porque é realmente conceitualmente muito forte, que era esta questão de grandes apartamentos de 530, grandes blocos de 530 apartamentos cada um, onde aquilo que eles fizeram foi despir a estrutura da sua pele, portanto das paredes, e em sua substituição eles fizeram uns grandes envidraçados aos quais depois adicionaram varandas. Tudo isso com os residentes lá dentro. E aquilo que achei interessante desse projeto é que, por um lado, eles estão a reabilitar a imagem do edifício, mas, por outro lado, estão a melhorar as condições dos residentes através da expansão dessas varandas, por um lado, e, obviamente, dos envidraçados que trazem mais luz. E, portanto, depois eles fizeram cálculos onde chegaram à conclusão que, utilizando certos tipos de vidro ou colocando o vidro mais para dentro, eles conseguem ganhos térmicos bastante significativos. E eu gostava de perguntar ao Ornelas, justamente porque nós vamos ter de começar a refletir cada vez mais em questões de sustentabilidade e em questões de reaproveitamento das estruturas existentes, se esta estratégia pode e deve ser utilizada nas grandes periferias das cidades urbanas europeias, das grandes cidades europeias, nomeadamente Lisboa, em que temos muitos edifícios com pouca qualidade, onde habita muita gente nas periferias de Lisboa e do Porto. O que eu gostava de realçar tem um bocado a ver com aquilo que o Duarte acabava de dizer, é que esta dupla de arquitetos tem um conjunto de operações com uma certa escassez de recursos, até ver, não é? Mas que prima por uma qualidade industrial e técnica bastante interessante e que de facto faz com que, de certeza, seja isso que faz os projetos mais baratos ou que custem menos a ser mantidos e permite de uma maneira, e a obra de Lacaton e Vassal tem permitido precisamente isso que dizes nesse caso de conjunto habitacional, onde existe uma população que tem à partida menos meios ou menos condições para transformar as suas habitações com alguma dignidade, e nessas operações esta dupla de arquitetos foi bastante eficaz e, aliás, como se vê na obra que referes, fizeram um conjunto de espaços dignos, com alguma versatilidade e que são facilmente personalizáveis e tornados em coisas para os seus habitantes, que já eram as casas deles, não é? Uhum. Mas tratou-se de uma reconfiguração dessas casas e esses processos. É natural que tenham que ser pensados e tenham que vir a acontecer. Ainda assim, acho que não pode se tornar na prática standard. Não vamos. É um bocado adotar uma solução à cabeça, sem se analisar o contexto e sem perceber o que é que está em jogo em cada situação. Dizia também que este trabalho de louvar precisamente pela não tentativa de explicar isto de uma maneira poética, quando ela não existe. Existe uma questão de gestão de recursos, uma questão de aplicação dos mesmos e uma certa preocupação em tornar o resultado numa coisa com qualidade que transpareça, não é? E que uma qualidade sobretudo para os residentes, que são outro recurso também, não é? Exatamente. E isso é de louvar, não se perderem depois com outras questões, como se vê outros arquitetos que optam
de certa maneira também por estas estratégias, mas depois tentam canalizar para referências que são claramente obtidas a posteriori ou tentar transpor para ali poéticas que não existem. Como... Há um termo para isso que é muito feio, que é, não sei se devo dizer aqui, que é a masturbação intelectual. Sim, Já disseste, agora é tarde. Já disse, depois pões o bip. Sim. Exato. Mas, sendo o Pritzker um prémio que procura distinguir arquitetos ou ateliês ou grupos de arquitetos cujos seus projetos tenham dado contributos significativos para a humanidade, digamos que tenham algum... Partilhas também um pouco a opinião do Duarte, não é? Partilho nessa medida em que percebo o contributo que os Lacaton e a Vassal dão. Se isto começar a ser se isto começar a ser recorrente e se avaliarmos simplesmente por esta modalidade, quer dizer que estamos a perder um bocado a humanidade das intervenções e em certa medida estamos a perder a mão àquilo que fazemos. Sim, o foco. Sim, o foco, não é? Tu considerarias que das estruturas que existem e que são muitas e que muitas vezes até são esteticamente menos interessantes, tu não achas que esta questão do refazer a fachada, porque a fachada no fundo é a imagem de um edifício para a cidade, tu não achas que esta questão de refazer a fachada pode por um lado trazer benefícios tanto para a cidade como para os residentes? Eu acho que isso, enquanto opção por defeito, é perigoso, porque quer dizer, se o edifício não funciona e se eu tenho uma série de problemas no edifício que eu devo resolver, não é? Não estou a dizer mandar o edifício abaixo, antes pelo contrário, dentro da própria estrutura, encontrar margem para fazer esses ajustes de maneira a que as pessoas tenham condições de vida e consigam habitar esses espaços. E só me preocupa com a fachada, porque é o que vai configurar alguma dignidade à comunidade em geral. Não sei se isso depois estou a pôr um verniz que depois vai instalar daí a uns anos, porque sim. tudo está mal e entretanto a fachada vai transparecer isso de alguma maneira. Ou seja, não é? portanto, tu achas que aquilo que se poderia fazer era, por exemplo, para além, porque eu não tenho a certeza se neste edifício em Bordeaux eles também não refizeram parte do interior, mas tenho a ideia que não. O que significaria que, para além desta questão da fachada, deveria ser feita uma redefinição daquilo que é o layout das habitações, não é? Eventualmente readaptando... Atenção, se isso for necessário, se neste projeto eles entenderam que as habitações já tinham uma configuração, mas eu acho que eles mexeram nos interiores, tenho ideia que eles reajustaram pelo menos as zonas nucleares também penso que sim, por causa da disposição dos vãos. Sim, não parece totalmente... há aqui um conjunto mas tem essa adição das fachadas, que se calhar é a que fica mais na memória, mas eu julgo, aliás, até porque tendo alguma esperança de que o prémio Pritzker também considera isso, não é? Penso que fizeram ajustes, não foram ajustes desprovidos de sentido, unicamente privilegiando uma opção estética, porque isso no fundo pode trazer uma dignidade de meses ou de enquanto aquilo está bonitinho e arranjado e conferir, não é? Mas se nada se fizer para que haja um certo gozo e um certo gosto em viver ali e em preservar esses lugares, estarmos a alterar a fachada ou a adotar soluções genéricas para aplicar avulso nas periferias, acho que também não é bem o caminho que devíamos seguir. E se privilegiarmos isso unicamente nessas dimensões todas, não é? Já não seria mau.
embora eu continue a achar que há oportunidade e nós, enquanto tanto melhores profissionais seremos ou somos aqueles que já são, se encontrarmos essas margens para conferir alguma humanidade às coisas que não têm humanidade à partida, ou perderam a humanidade, ou deixaram de ser, ou de ter relações com lógicas e afetivas com as populações que as habitam. Duarte, o que é que esperamos dos próximos Pritzker depois dos Lacaton e Vassal? Em primeiro, digo que subscrevo tudo o que o Francisco disse e já agora uma nota que é este projeto que tu falas, no fundo, é bem sucedido também porque não é tão evidente aquela ideia de escassez que transparece em grande parte da obra deles, não é? Por acaso até é bastante rico. O projeto acaba por ter uma ideia de riqueza. Eu acho que um pouco a ideia do... É isso. É a qualidade da aplicação dos materiais. Exato, e aí eles realmente... As técnicas que foram encontradas para aplicar aqueles materiais conferem um ambiente... Exatamente. Que não... Dar uma nobreza. Eu acho que quando falamos de pobreza material, muitas vezes nem estamos a falar dos materiais em si, porque alguns até são caros e exatamente. E por vezes fazem com que certos edifícios de habitação a custos mais controlados tenham uma pior qualidade, porque se apostou em certos materiais que depois não foram bem aplicados exatamente. E em prejuízo de outras soluções que poderiam até ser mais económicas e produzir outro tipo de resultados, se houvesse conhecimento técnico e se houvesse possibilidade para tal, não é? Eu acho que uma das coisas mais interessantes desculpa lá só, para reenquadrar o edifício, uma das coisas mais interessantes que eu acho que nós podemos retirar deste edifício é justamente o facto de, através da reutilização da estrutura, e isso vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, tem a ver justamente com a qualidade dos materiais, na medida em que há um reaproveitamento de um recurso e de uma coisa que já existe, que é a estrutura e que não tem de ser reconstruída, não é? Porque o dono do edifício preferiu esta abordagem porque era mais económica. Eu acho que isso também cria um conjunto de dispositivos que depois permite os próprios arquitetos terem mais disponibilidade financeira para investir aí sim em materiais de melhor qualidade, porque estão isentos de reconstruir o edifício de novo, não é? Exatamente. Eu não quero demonizar assim nenhum material, não é? Mas vamos supor, tenho a certeza, não, esse por acaso até tem alguma simpatia. Eu namoro bastante com o aço também, eu gosto muito do aço. Eu gosto eu falava, por exemplo, da aplicação avulso, também uma solução genérica para aplicar em habitação. Não, tijolo cerâmico. E que também, pelos vistos, não é propriamente tão barato quanto quer-se fazer parecer. Não é. É aplicado avulso e foi uma solução genérica. Do tijolo cerâmico, tu falas do tijolo burro, não é? Aquele... Não, o tijolo cerâmico, o perforado. Sim, perforado. Que é o mais comercializado. O mais comercializado de todos, não é? E não menos eficaz. Isso não sei se com os custos que se perdeu nessa solução não se teria encontrado outra solução. Exatamente. Onde se pudesse privilegiar isolamentos, onde se pudesse optar por outras soluções que conferissem outro tipo de dignidade e outro tipo de conforto que essa solução não... Sim, até porque as paredes de tijolo normalmente até são paredes bastante grossas, não é? E até tem onde temos as nossas arquiteturas aqui de Portugal são provavelmente as mais pesadas da Europa. Sem dúvida. Na Europa de facto temos este fenómeno que realmente a arquitetura perdeu muita matéria, não é? Às vezes para bem, outras vezes para mal. E realmente o que eu acho mais interessante deste edifício já agora é que esta adição que eles fazem, não sei se estou certo, traduz quase numa marquise que depois é ainda sucedida por uma varanda.
Mas não sei se isto é correto, mas Eu realmente acho acho que isso sim, interessante. eu acho que sim. Em termos de corte, eles no fundo aquilo que fazem é ampliar o espaço útil. E fica uma marquise, não é? E Fica uma espécie de uma marquise, ou Onde pelo eles menos depois pronto, uma colocam sala com um plantas. grande envidraçado. Sim. E ganha-se ali uma dimensão comunitária muito interessante. Mas realmente é um edifício que se destaca na obra deles. E eu até acho que é um fenómeno, é um caso bem sucedido do próprio discurso que eles propõem, que é o de não demolir da aplicação, soluções técnicas. Sim. Só que eu realmente acho que eles noutros casos falham. Por serem demasiado radicais, mas não é por isso que são piores os projetos, só não são tão bem sucedidos como este. Mas eu não tenho problemas nenhuns que eles tenham recebido o Pritzker especificamente por este projeto. Eu não tenho problemas nenhuns que eles tenham recebido o Pritzker todo, até acho que há algumas obras deles que nomeadamente essa da Galeria de Arte, a princípio parece só uma questão, só estas questões que eles abordam, mas depois também há aqui um enquadramento territorial. Eles fazem tem um encanto de uma passarela Pois é, uma ponte suspensa. Sim, uma ponte suspensa que liga aqui, enquadra isto num eixo que liga ao território. E já agora digo uma coisa, o Vassal tem experiência no planeamento urbano, ele tudo é o seu ponto forte. E portanto eu acredito que eles ganham e aliás tenho a completa certeza de que não são ingênuos nada ingênuos nesses âmbitos. E também não creio que sejam assim, não pequem assim tanto para... Mas o que eu deixava aqui uma nota, não digo de pesar, mas de uma nota de cuidado, que é a leitura que isto transmite. Portanto, que isto pode vir a ser encarado por certos setores e por certas expressões da nossa área que tendem precisamente a querer criar soluções genéricas e soluções baseadas numa moda, normatizadas, e a simples automatização dos processos, ou seja, colocar a coisa num computador e ele que diga exatamente. E que que apesar de certa maneira parecer que é isso que acontece aqui, não creio que seja de todo, mas há esse risco e há essa leitura que pode ser feita e, a meu ver, é uma leitura um bocado perigosa. Aliás, isto também porque digo isto também porque começo a notar uma certa tendência. Esta tendência depois torna-se um bocado estranha, porque para o Alto Comissariado para esta nova base europeia foi nomeado o Bjarke Ingels, não é? Pois, se não podia ser. É a coisa mais estranha de sempre. Sim, porque o que a obra dele transparece é tudo menos sustentabilidade. Sim, quanto muito sustentabilidade baseada intelectual. Sim, até pouca sustentabilidade às vezes intelectual, mas se a tendência e se a leitura que o Pritzker se fizer for desta e a arquitetura tomar esse caminho, acho que estamos num caminho um bocado comprometido ou comprometido. Eu nota final, no seguimento do que o Francisco diz, lá está, eu lembro-me quando o Frei Otto ganhou o Pritzker, surgiram muitas estruturas tensionadas, porque realmente assumiu o prémio tem esse sinal, não é? Que envolve algum mediatismo, mas é caduco esse mediatismo. Durante algum tempo nós vemos algumas pessoas a serem muito atraídas por estas figuras que parece que surgem como uma novidade, não é? O Pritzker tem de ter esta componente de novidade. E isso é um perigo, porque passa por uma análise também muito supérflua dos galardoados, não é? E pouco se interessam pela sua filosofia, parece que reduzem tudo a uma moda. Mas eu vou continuar a celebrar esta dupla, porque eu acho que não deixa de ser pertinente
E lá está, mesmo que seja, e pode ser e pode não ser um caso de faz o que eu digo e não o que eu faço, porque o que eles dizem dá origem a muitas interpretações e o que eles fazem é uma delas. Sem só dizer que que é precisamente isso que o Duarte disse, é uma das muitas interpretações e é preciso ser cuidadoso neste tipo de caminhos que queremos traçar para o futuro da profissão e para o futuro das cidades e das intervenções. Se queremos se queremos pensar humanamente sobre as coisas ou se queremos continuar a ter nem sempre, porque a solução adotada é diferente, mas se continuaremos a premiar aqueles que pensam humanamente sobre as coisas ou se vamos começar a premiar unicamente a standardização e a intervenção da reciclagem, etc. Sim, que é um pouco um outro dos focos que acho que vamos ter de lidar cada vez mais, que é a questão de como é que nós encaramos a sustentabilidade e a reciclagem, não é? Sim. Porque grande parte dos edifícios que nós temos neste momento vão começar a dar problemas em breve, e muitos deles já estão a dar porque foram construídos sob premissas de sustentabilidade que não são as atuais e cujos componentes técnicos, nomeadamente o isolamento térmico, passam a ser obsoletos. Não só passam a ser, como nunca foram adequados, que é outra questão que nós também temos de observar. E portanto eu acho que esta questão da sustentabilidade é uma coisa que nós vamos ter cada vez de começar a pensar mais, e não sei, eventualmente esta questão da reabilitação destes edifícios, transformando as fachadas e conferindo-lhes uma nova dimensão ecológica, pode ser um caminho. Obviamente que não será o único e teremos obviamente de encontrar outras estratégias um bocadinho mais conservadoras para o atingir, não é? Talvez sim, talvez não. O que é importante é não focalizar excessivamente o tema da sustentabilidade. Temos de ver isto numa perspectiva macroscópica. Sim, o importante é que somos humanos e quando intervimos isso deve continuar a ser o tema central. Os problemas estão lá, são os problemas, tenho eu fé que com quanto mais humanidade olharmos para eles e os tentarmos resolver humanamente, ou humanisticamente, aliás, mais bem-sucedidos seremos. Exatamente. Muito bem. Agradecemos a todos os que ficaram connosco até ao fim. Foi uma conversa bastante interessante, onde falámos sobre os temas da sustentabilidade e a forma como os... Não é nada disto que falámos. É que foi o tema com o qual acabámos e eu comecei por aí. Exatamente. Muito bem, este foi o nosso episódio desta semana. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a todos os que ficaram connosco até ao fim e esperamos por vocês no próximo episódio de Barra de Espaços. Muito boa noite. Boa noite. Eu queria acrescentar que o prazer foi todo meu. Eu queria acrescentar que quem não concordar connosco deve ser daqueles que foram para a manifestação. Sim, anti-vacina. Sim, mas olha, eu por acaso achei interessante. Acho que até foi das conversas que foi uma conversa.